Olá, olá pessoas, tudo bem? Paz do Senhor. Eu sou Luíse, esposa do Augusto. E aqui estamos nós no terceiro vídeo desse canal. Se você está me acompanhando desde o começo, você vai lembrar que o primeiro vídeo falou sobre cosmovisão, o segundo falou sobre a palavra de Deus na minha alma, não é? E o terceiro vídeo agora nós vamos falar sobre como nós na prática podemos estudar a palavra de Deus, quais os instrumentos que a gente pode usar. Eu falei isso no primeiro vídeo, né? É tudo tão prático, tudo tão simples. Então hoje a gente vai falar sobre esses instrumentos de estudo da palavra de Deus, ok? Bom, se você lembrar o primeiro vídeo, Cosmovisão, a gente falou sobre o óculos que a gente precisa colocar nos nossos olhos para enxergar o mundo. Para entender e compreender política, economia, negócios, ciência, universidade, família. Sempre a palavra de Deus tem seu ponto de partida para eu tomar decisões e enxergar o mundo. No segundo vídeo eu falo da nossa vida permeada pela palavra de Deus, nossos pensamentos, nossas conversas, nossa canção, música que é tão presente, tão importante, forte e poderosa na nossa vida. Nossa música precisa estar rica da palavra de Deus. E as nossas atitudes. Claro que nossa alma banhada pela palavra, ela vai refletir nas nossas atitudes. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os instrumentos. Eu falei várias vezes sobre o celular, sobre a internet, sobre Bíblia de aplicativo. Esses instrumentos que a gente pode usar para aprender da palavra, para se encher da palavra. E hoje eu vou começar a falar de alguns deles. Talvez esse vídeo eu não consiga completá-lo, talvez eu tenha que fazer 2 ou 3 vídeos sobre o mesmo assunto, porque é muito rico. Métodos de estudo da palavra de Deus, ok? Então, vamos começar. Você decide. Vou estudar a palavra de Deus, vou me empenhar todo dia um pouco. Eu vou pegar a palavra de Deus e vou ler. Eu começo por onde? Qual o primeiro livro? Eu começo do Velho e do Novo Testamento. Qual a melhor opção? Qual a melhor Bíblia? É muita informação. Apesar, no passado era difícil, a gente quase não tinha informação, a gente tinha poucos instrumentos e a gente já é direto nos melhores. Mas agora que a gente tem tanta opção, a gente precisa saber escolher, né? Então, se eu decido, me comprometo a estudar a palavra de Deus, qual é a primeira coisa que eu recomendo? Tenha um plano de estudo, de leitura. Porque ler a Bíblia de forma corrida e estudar a Bíblia são coisas diferentes, ok? Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre plano de leitura. Às vezes a gente quer fazer estudos profundos da palavra de Deus, mas se você não a conhece, as histórias, só a conhece, é difícil você estudar profundamente um tema, um personagem ou um livro. O bom é você ter um panorama completo dela, da Bíblia, e para você poder caminhar, inclusive, nos estudos mais profundos. Uma vez eu ouvi a pregação de um pastor africano que dizia assim: você quer adorar o Senhor? Simplesmente leia a palavra. Comece a ler a palavra e deixe ela entrar, sem que você perceba. Você já está adorando o Senhor, porque você é cheio da palavra que se aproxima de Deus. Deus é a palavra. Então, um caminho para se aproximar de Deus é simplesmente leia. Essa frase fica na minha cabeça: simplesmente leia. Esse é o ponto de partida. Tenha um plano de leitura. Planeje o seu tempo. Não pegue a Bíblia para lê-la sem um planejamento. Porque, primeiro, nossos dias são corridos. Segundo, por onde eu começo? Não sei. Terceiro, quando eu chego com a mente organizada para sentar e ler a Bíblia, ainda que o diabo me ataque, porque você precisa estar preparado para isso, vai vir sono, confusão mental, telefonemas, seus pensamentos vão voar, enfim. Isso são lutas normais de quem quer estudar a palavra de Deus. Se você já sentar com a Bíblia na mão, ou para ouvi-la, ou para lê-la, se você já tiver um planejamento, fica mais fácil, tá? Então a gente vai pensar nisso agora. Primeiro, a gente não vai pensar em estudar a Bíblia, a gente vai pensar em primeiro só lê-la, conhecê-la. Qual a sugestão que eu faço? Tenha um plano de leitura. Algumas pessoas gostam de plano anual de leitura da Bíblia. Algumas pessoas gostam de um plano por personagem, uma sequência de leituras de textos que contam a história de um determinado personagem.
plano de, enfim, de uma parte da história. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Quais são os planos mais conhecidos e mais comuns, tá? Primeiro plano é o plano de capa a capa. E depois daqui a pouco eu vou dizer para você onde você pode encontrar. Mas primeiro vamos falar dos planos. O plano de capa a capa é aquele que vai do Gênesis ao Apocalipse, na ordem que está na Bíblia. Então, eu tenho 66 livros, 39 do Velho, 27 do Novo, na ordem que estão ali dispostos. Eu vou lê-los direto. E aí, normalmente, uma porção dessa palavra por dia. Em 365 dias no ano, lendo mais ou menos 4 capítulos, eu leio a Bíblia inteira em um ano. Tem gente que eu gosto desse plano anual, porque, por exemplo, se a pessoa tem 20 anos de evangelho, ela tem 20 leituras inteiras da Bíblia, porque ela lê uma vez por ano. Isso faz com que aquele panorama bíblico fique gravado na mente. Então, uma vez por ano eu vou ler a Bíblia toda, uma vez por ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse plano anual é muito utilizado, principalmente pelos mais velhos, né? Os mais constantes. Você já conseguiu engrenar na leitura e você já se tornou constante? Fazer um plano anual é muito bom. De capa a capa é o mais comum. Mas existe um segundo que eu acho muito bom, que é o plano de leitura cronológico. O que é o plano de leitura cronológico? É você utilizar, normalmente esses planos são construídos, obviamente não está na ordem que está na Bíblia de capa a capa, tá? Que é o primeiro método, primeira forma que a gente falou. O cronológico você precisaria pegar de algum lugar. Aplicativos de Bíblia, comecei a falar onde você pode encontrar. Aplicativos de Bíblia tem, normalmente aplicativos de Bíblia gratuitos, tem plano de leitura bíblica cronológica. Existem aplicativos de leitura bíblica, que não é a Bíblia com o plano, mas é só o plano mesmo. Tem lá plano de leitura cronológica. E na internet você pode baixar. Baixa, bota lá no site Google, DuckDuckGo, esses sites de busca, e bota lá, plano de leitura bíblica cronológica, ou plano de leitura bíblica capa a capa, plano anual. Você pode encontrar em aplicativos de Bíblia gratuitos. Você pode encontrar em sites de busca, Google ou DuckDuckGo. E se você precisa ter impresso, é bom que você baixe e imprima. Se você, no aplicativo no celular é suficiente, você vai ter lá. O cronológico, ele vai contar a história da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, mas da forma que elas aconteceram. Na ordem que elas aconteceram. Diferente do capa a capa, que tem ali recortes históricos, não é numa linha cronológica, a leitura cronológica ele vai montar passagens retirando de livros variados para que você tenha a linha do tempo da história bíblica do Gênesis ao Apocalipse. É uma leitura muito interessante. É muito interessante. Ela também é anual e você vai do Gênesis ao Apocalipse lendo de forma cronológica. Algumas pessoas não gostam do capa a capa, porque você passa muito mais tempo do Velho do que no Novo Testamento. Cronológico também, mas existe aqueles que são de porções da Bíblia. Esse é o terceiro tipo. Todo dia eu vou ler uma porção do Velho, Salmos e uma porção do Novo. Uma porção do Velho, sabedoria, que inclui Salmos e os outros livros ali de sabedoria e poesia, e Novo Testamento. Então a pessoa lê todo dia 3 porções da palavra, Velho, sabedoria e Novo. E aí ela vai ter sempre contato com o Velho e com o Novo Testamento todos os dias. Se você faz uma linha de capa a capa ou cronológica, você passa muito mais tempo do Velho Testamento do que no Novo, certo? Existem outras formas também, que você pode ler uma vez o Velho Testamento e 2 do Novo. Aí você vai ter que ler mais de 4 capítulos. Você teria que ler pelo menos 6 capítulos. Ou 8 capítulos. 4 do Velho e 4 do Novo. 4 do Velho e 2 do Novo. E aí você leria o Novo Testamento 2 vezes, enquanto que você lê o Velho só uma, porque o Velho Testamento é bem maior. Ok? Deixa eu ver um outro. Sim, são os menores. Existem esses 3 que são anuais. O de capa a capa, cronológico e de porções. Se você fizer esses 3, você vai ler em 365 dias a Bíblia inteira.
Mas, talvez para você que está começando e não consegue, ou ainda que gostaria de algo menor para poder engrenar, existem nos aplicativos da Bíblia também planos de leitura sobre personagens, por exemplo, sobre Esther. Aí você tem uma sequência de leituras de uma semana, 7 dias. Todo dia você lê uma porção para compreender a história de Esther. Ou Neemias. Você vai ler porções da história para entender a história de Neemias. Sobre sabedoria. Aí, aquele plano que colhe textos da Bíblia que falam sobre sabedoria. Enfim, são planos menores de uma semana, 2 semanas, de até um mês, em que você tem ali as porções selecionadas sobre um tema, sobre um personagem, enfim. São planos menores. E aquilo ali ajuda você a engrenar. Ajuda você a ter a disciplina de estar todo dia lendo um pouco. E você pode escolher temas que te interessam, ok? Sobre família, sobre fé, sobre ansiedade, enfim. Aí esses planos menores existem também nos aplicativos gratuitos da Bíblia. E, enfim, desses 3 anuais, o que eu recomendo mais para quem está começando é o cronológico. Sem dúvida, o cronológico eu acho melhor porque tem mais lógica. Mas o segundo melhor, na minha opinião, seria o de porções. Você leria um pouco do velho, um pouco do novo e um pouco de sabedoria. O de capa a capa talvez seja para alguém que já tem a linha do tempo da Bíblia toda completa. Fica fácil dela entender. Aquele livro está naquela fase de Israel, ou aquele livro está naquela fase da igreja. Se ele já tem construído a linha cronológica, fica bem mais fácil de fazer o capa a capa. Mas o cronológico e o de porções, no ano inteiro te permite passear. O de porções te permite passear na Bíblia toda, todos os dias. O cronológico você passa mais tempo no velho, mas você tem uma visão da linha do tempo melhor, certo? Se você precisa engrenar, faça o de planos menores. Mas vá para a Bíblia, para o momento de estudo da Bíblia, com um plano, com uma linha de estudo. Luiz, eu quero começar a ler o Novo Testamento primeiro. O velho é muito complicado, tem coisas que eu não entendo. Então vá para um plano de 3 meses, por exemplo, no Novo Testamento. Você pode ler o Novo Testamento em 3 meses, lendo 2, 3, 4 capítulos por dia. E você pode fazer esse plano 4 vezes no ano. Ler muito Novo Testamento antes de ir para o Velho. Para quem é novo convertido, eu recomendo fazer isso. Leia muito o Velho Testamento. Desculpa, o Novo. É bem menor em tamanho, número de livros. Você pode ler ele 4 vezes, se você fizer um plano de 3 meses do Novo Testamento, você pode fazer ele 4 vezes ao ano. O Novo Testamento precisa estar na ponta da sua língua, na sua cabeça e no seu coração. Ok? Não recomendo começar, se você não é convertido, está começando agora, não recomendo começar pelo Velho. Para entender o Velho Testamento precisa de estudo. O Novo é mais simples, ok? Mais direto, mais objetivo e mais fácil de entender. Comece estudando o Novo, ok? Nós falamos dos principais tipos de planos de leitura. Eu recomendo ir para a leitura bíblica. Você só tem 30 minutos do seu dia, vai ler os 4 capítulos, você vá com o plano. E outra coisa que eu acho importante também, decida qual tipo, como você vai ler, a forma com que você vai ler a Bíblia. Vai ser a Bíblia impressa? Você vai usar a Bíblia impressa, livro? Você vai ter que andar com ela, talvez. Então, essas Bíblias maiores eu deixo em casa. Eu gosto de Bíblias menores para levar a minha bolsa. Porque às vezes eu não tenho em casa, eu não consigo ter os 30, 40 minutos necessários para ler. Eu estou no ônibus, eu posso sentar e terminar a leitura. Eu estou num local de espera do médico, eu posso sentar e terminar a minha leitura. Luiz, mas eu preciso de paz para ler. Não. Você precisa ler. Sai dessa ideia de que precisa ter tudo formatadinho, perfeito para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tá no ônibus, usa o tempo que você tem ele sentado enquanto está no trajeto para sua casa ou para o seu trabalho. Leia. Deixa entrar. Tá na sala de espera, leia. Não precisa ter um lugar especial, precisa a palavra entrar. Deixa a história entrar. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e ativa e poderosa. Só leia e deixe que ela faça o seu trabalho. Não deixe de ler.
E um dos mecanismos interessantes também é a Bíblia em voz alta, em áudio. Sempre disse que isso é um recurso interessante que eu uso muito hoje em dia. No celular você pode não só ler em voz alta, em áudio, enquanto você lê o próprio texto ali no celular. Tá passando, você está ouvindo o áudio e lendo junto. Você pode usar os dois recursos, ouvindo e lendo. Ou se você está dirigindo, você pode colocar o áudio e enquanto você está dirigindo, você está ouvindo a história. A palavra por si mesma é poderosa, só deixa ela entrar. Então você tem esses métodos. A Bíblia escrita, e se você for andar com ela, eu recomendo que sejam Bíblias pequenas. Essa aqui é grande, ó, tá vendo? Eu recomendo Bíblias pequenas para você poder botar na bolsa, na mochila, com um bom encapamento. Uma Bíblia pequena com um bom encapamento. Eu tenho uma, na próxima eu mostro para vocês. Que você pode botar na bolsa em qualquer lugar e ler. A Bíblia do celular você pode usar o áudio, você pode usar a escrita, você pode ali selecionar, fazer, acrescentar ali comentários no próprio aplicativo. Na Bíblia impressa a mesma coisa, você tem que ter uma caneta, um lápis. E o importante é você estar deixando isso entrar, ok? Então nós falamos de métodos. Os primeiros métodos, o primeiro método importante, tenha um plano de leitura, seja anual, mensal, trimestral, enfim. Se você é novo convertido, comece pelo Novo Testamento, lê ele várias vezes, eu recomendo 4 vezes ao ano, fazendo um plano de 3 meses. Não passe tanto tempo no Velho Testamento, apesar de ser maior, esses planos de leitura você precisa equilibrar, ok? E no próximo vídeo eu vou falar de outros métodos de leitura da Bíblia, outras formas de se relacionar com a Bíblia, estudando, se aprofundando, ok? Hoje a gente só falou de planos de leitura. Qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários, do vídeo. Luiz, eu não entendi isso aqui. Luiz, se você sugere isso aqui, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal para você continuar recebendo e bota ali o sininho para você continuar recebendo os vídeos novos que vierem. E eu vou olhar os comentários. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que eu falei aqui, fique à vontade de perguntar e comentar, tá bom? Até a próxima. Esse é o primeiro vídeo. Tem mais alguns sobre esse assunto. Tchau, tchau.